Silêncio! Boa noite a todos. Eu vou dar aula de Sociologia hoje para vocês sobre o olhar, ou seja, o homem é um ser social. Eu não estou perguntando, não estou fazendo nenhuma exclamação, eu estou afirmando que o homem é um ser social. Só para recuperar um pouquinho as ideias, nas aulas passadas eu falei sobre o olhar do senso comum, o olhar crítico. Depois eu peguei várias características de olhares. Olhar imediatista, olhar acrítico, olhar superficial, olhar cheio de sentimentos e olhar, por último aqui, cheio de preconceito. Todos eles nós demos exemplos falando sobre a nossa realidade no mundo que nós vivemos. Ou seja, nós, a maioria da população, temos um olhar do senso comum. A ideia é fazer, através da educação, que além do olhar do senso comum, nós poderemos ter também um olhar crítico. Depois eu falei sobre o artista plástico Escher, holandês, e nós vimos que o nosso olhar não está treinado para ter um olhar crítico. Várias figuras que nós vimos, várias imagens que nós verificamos, nós não soubemos identificar. Está ali na nossa frente. Está ali. Todo mundo depois fala, descobre. Mas no momento, nosso olhar é tão imediatista que nós não conseguimos perceber e olhar aquelas imagens que ele propôs para a gente. Mediante disso, eu vou falar que o homem é um ser social. Ou seja, se nós pararmos para pensar um pouquinho, entender o mundo que nós vivemos, para afirmar que o homem é um ser social, eu diria a vocês, antes dessas redes sociais existirem, nós podemos dizer que existem outras redes sociais. Por exemplo, quando me refiro à família, passa a ser uma rede social? Pai, mãe, vó, tia, primo, você tem uma rede social. Mediante essa rede social, você se relaciona socialmente com essa rede. Se não bastasse isso, a hora que você sai para o mundo de fora, existem outras redes sociais? Os seus amigos. Os seus amigos fazem parte das redes sociais. Ou seja, todos nós nos relacionamos. Aos poucos nós vamos escolhendo nossos amigos, vamos selecionando. Porque com certeza nós não temos 500 amigos. De fato, amigos, provavelmente, dá para contar nas mãos. E isso a gente vai fazendo aos poucos em nossas vidas. Uma outra forma de entender as redes sociais, nas comunidades religiosas, eu formo uma rede social. Eu, como ser humano, frequento as comunidades religiosas e formo uma rede social. Além disso, vocês do curso noturno, além de os amigos, né, vocês trabalham. No local de trabalho, vocês também montam uma rede social. Vocês têm afinidade com certas pessoas e com outras vocês não têm afinidade. Mas você monta a sua rede social. Então, se não bastasse, na escola você também constrói a sua rede social. Também com as pessoas com quem você se convive dia a dia. Então, estou dando vários exemplos para afirmar o homem é um ser social. Dá para perceber as redes sociais que nós convivemos para viver em sociedade? Esse conjunto de situações que eu me referi, e eu digo a vocês, faz parte da sociedade que nós vivemos? Sim ou não? Sim, exatamente. Então, a soma de tudo isso que eu disse sobre as redes sociais, sobre o homem, é uma maneira de entender a sociedade que nós vivemos. Outra afirmação que eu vou fazer é a seguinte: nós, seres humanos, dependemos do outro para sobreviver. Se eu disse a vocês que essas redes sociais existem, e se na sua família existe essa rede social, quando nós nascemos, se alguém não cuidasse de nós,
com certeza nós não estaríamos aqui. Então, nós, seres humanos, além de ser um ser social, nós dependemos também de um outro ser humano. E imagine se eu pego você, neném, levo você para uma caverna e uma loba cria vocês. Quando você tiver uma certa idade, com certeza, a hora que alguém encontrar você vai saber falar. Você vai saber andar em pé. Você vai igual o lobo. Exatamente. Ou seja, nós recebemos uma herança cultural da nossa família, porque nós vivemos em sociedade. Eu sou um ser social e a minha família transmitiu para mim o quê? Aprendi a falar, aprendi a andar, aprendi na privada. Ou seja, comecei no piniquinho, né? Na verdade eu comecei na fralda, né? Coitada da mamãe, quantas vezes, né? Depois eu fui para o piniquinho e depois eu fui para a privada. Essa é uma herança cultural que nós recebemos. Ou seja, todos nós, seres humanos, somos seres sociais porque dependemos para sobreviver do outro. E isso é fundamental perceber no mundo que a gente vive. Porque as pessoas, às vezes, acham que sozinha ela resolve tudo. E eu estou mostrando a vocês que não é bem assim. Nós dependemos de alguma forma do outro. Tranquilo? E a nossa formação de identidade humana? Como é que se dá isso? Ou seja, como é que você adquire essa sua formação humana? O exemplo que eu dei da loba, se você pegar os ensinamentos da loba, ela te deu identidade humana? Não, ela te deu uma identidade animal. Agora, você está aqui convivendo, você vivenciou inicialmente com a sua família, depois você saiu para o mundo aqui fora, você vai construindo essa identidade humana. Um sentimento que eu posso ter em relação a algumas pessoas, de solidariedade, ou seja, passa a ser uma identidade humana. O animal tem esse sentimento? Não, né? Então, para que eu possa formar a minha identidade humana, é aquilo que eu recebi nas redes sociais às quais eu me referi: família, amigos, escola, trabalho e etc. E olha que interessante. Uma outra característica importante: a linguagem. Há muito tempo atrás, o homem sabia falar? Não. Mas ele se comunicava? Sim. Ele fazia aqueles desenhos nas cavernas? Sim. E ele mostrava para o outro o que tinha lá fora? O que o outro iria encontrar lá fora? Isso. Então essa é uma forma de comunicação, de linguagem que o ser humano adquiriu. Agora, olha que interessante. O homem permaneceu assim ou ele evoluiu? No sistema de comunicação? Sim. Agora, repare o seguinte: inicialmente ele não sabia falar. Provavelmente alguns começaram a falar alguma coisa, os outros gostaram, começaram a repetir, outros viram, começaram a fazer a mesma coisa, e no processo de evolução nós aprendemos a falar e passamos de geração a geração. E hoje vocês aqui dominam a linguagem. Provavelmente seus pais passaram para vocês 1 ano, 2 anos, para vocês aprenderem a falar. Se não bastasse isso, olha só o que é a espécie humana. Além de ela aprender a falar, depois ela aprendeu a escrever, a se comunicar através da escrita. Se não bastasse isso, depois de um longo tempo, você tem o telégrafo, que é um sistema de código que o homem usava para se comunicar a quem estava a longa distância.
Depois, você tem o telefone. Alô? Aí do outro lado, como vai? Tudo bem? E você se comunica, de um modo geral, não só no país que você vive, mas com outros lugares. Olha, sistema de comunicação, através, inclusive, da linguagem. Mas o homem é tão teimoso, que não basta isso, ele inventou um tal de internet, que é o tal do celular que você fica usando o dia inteiro na sala de aula. Que é uma outra forma de comunicação. É uma forma nova de comunicação. É um sistema novo de comunicação que o homem inventou. Olha que coisa louca. Se eu quiser falar com o mundo inteiro, eu posso hoje. Online. Ou seja, eu posso me comunicar com qualquer país e com qualquer pessoa do meu país também. A pergunta é, para encerrar essa aula, para terminar essa aula, ou seja, aonde o homem vai parar? O homem é um ser social, vive em sociedade, e ele criou um sistema de linguagens, criou um sistema de comunicação, só que ele foi inventando e sofisticando cada vez mais. E eu pergunto a vocês, aonde vai parar? Alguém aqui seria capaz de me dizer qual seria a próxima invenção de comunicação do ser humano? E se eu disser a vocês, para não ser muito forte aqui na produção do que está sendo feito, pode ser a telepatia? O futuro? Eu passar a entender o que você pensa de maneira que, nesse momento, eu sei o que você está pensando. Para com isso, por favor. Não pense assim. Beleza? Valeu, Puti. Acabou.